Bem-vindo ao Tom Fala das Coisas, o canal onde eu, Tom, falo das coisas, e hoje mais uma vez gravando de um lugar que eu não costumo gravar e num horário que eu também não costumo gravar. Eu tô aqui na casa dos meus pais enquanto eles estão viajando porque o meu cachorro mora com eles e ele é extremamente mimado, então ele não tem o costume de passar alguns dias numa outra casa. Ele fica estressado, ele fica reclamando. Então, por isso ele não fica na minha casa e eu que fico na casa dele. Durante esse tempo, eu vou ficar aqui na casa dos meus pais cuidando dele e é por isso também que eu talvez não edite este vídeo da maneira que eu costumo editar todos os vídeos, porque eu não tô com o meu PC aqui, eu não pude trazer meu PC também. Não tenho como trazer um gabinete, um monitor, é um trambolho do caralho, para pegar ele da minha casa e trazer até a casa dos meus pais e usar o meu PC por 2 semanas e pouquinho. Então, durante esse período, vou estar por aqui, vou gravar os vídeos com outra câmera, no caso, é o meu celular, então a imagem não está comprometida, pelo menos, e eu tenho o meu microfonezinho, diferente do HyperX que eu costumo usar, mas ainda assim numa qualidade que eu, pelo menos, considero muito boa para fazer os meus vídeos. Dito tudo isso, vamos começar com o assunto de hoje, que você provavelmente já viu pelo título ou pela thumbnail, a falta de tato no pesadelo da cozinha. Eu aqui na casa dos meus pais, principalmente, fico assistindo muito YouTube. Não sei por que eu assisto mais YouTube quando eu tô aqui do que quando eu tô lá na minha própria casa. Um dos canais que eu mais assisto aqui no YouTube é o Casimiro assistindo outras coisas. Pesadelo na cozinha, cara, não digo em todos os episódios, mas eu assisti um que foi o episódio que fez com que eu viesse aqui falar sobre isso, porque eu também já vi que não acontece em todos os episódios, como eu acabei de falar, mas é uma tendência, que é a falta de tato, tanto do chefe Jacan quanto os donos dos restaurantes que recebem a visita do Jacan para melhorar o restaurante. Vamos resumir: uma falta de tato na produção toda do programa. Meu cachorro tá aqui agora, vai começar a latir, não sei se o microfone vai captar o latido dele mais do que a minha voz, porque tá... Eu fiquei um pouco indignado com o que aconteceu nesse episódio, o mais recente que eu assisti, que foi um restaurante feio, de esquina, toda fechada a esquina, provavelmente por questão de segurança, mas o próprio Jacan já falou do quanto o restaurante não era convidativo, era abafado, era quente. A falta de tato para mim é justamente no que o Jacan entende como, pô, faça isso. E no geral é uma repaginada no restaurante que eu acho legal, é bacana de assistir. Mas o que eu vi nesse episódio foi uma coisa que eu faria diferente. Mas não tem como você assistir esse episódio e não pensar que você não faria algo diferente naquilo. E falar, principalmente na parte criativa, o que eu gostaria de fazer, vou tentar resumir e explicar de uma maneira que quem não assistiu o episódio possa entender. O restaurante era feio, como eu já falei, e eles serviam comida normal. Arroz, feijão, um filé de frango com batata frita, calabresa com cebola e tal. E aí chega o Jacan, ele não tem nenhuma conexão, parece, com a pessoa que ele está ajudando. O restaurante, o público que ele vai atender. A pessoa que vai lá, que ia lá no restaurante antes da ajuda do Jacan, essa pessoa não é o tipo de pessoa que vai lá para comer o que o Jacan sugeriu para que eles fizessem, que é uma costela com um molho, madeira, não sei das quantas, com um toque de agridoce, não sei. Não é o tipo de coisa que a pessoa vai comer. A pessoa que tá indo lá para comer o PF. Eu tô falando desse caso específico, mas esse cara, se eu fosse ele, mano, o que a gente vai fazer para que esse restaurante passe a dar certo, que fique mais tranquilo o trabalho aqui, que não fique tão puxado, que renda que tenha um certo retorno financeiro? O que eu posso fazer? Eu, particularmente, eu faria daquilo uma casa de frango assado. O cara consegue investir, talvez, em uma desses fornos de padaria, 30, não sei quantos frangos fazem
de uma só vez. Mas ele não poderia simplesmente fazer isso? Ele faz um bom arroz e feijão, compra uma salada para servir a salada fresca e o frango assado. Pô, mas vai servir só frango assado? Sim, só sirva frango assado. E aí o frango assado, você pode servir ele inteiro por um valor, metade por um valor um pouco mais caro, porções costumam ser um pouco mais caras. Quer só a coxa? Quer só o peito? Quer servir só isso? Sirva só isso. Você tem as opções PF, arroz, feijão, salada, batata frita e peito de frango assado. Ou coxa e sobrecoxa de frango assado. Ou só a coxa do frango assado. Asinhas do frango assado. Faz o que você quiser só do frango assado. Aí a pessoa consegue pedir o frango assado para ela repartir, se ela quisesse, e você ainda tem esse as na manga, que para mim é um as na minha opinião, de se por acaso sobrar pedaços do frango, porque uma pessoa quis coxa e sobrecoxa e a outra pessoa quis não sei o que, e aí para você não servir esse mesmo frango no dia seguinte, você faz uma canja e você passa também a servir canja, de noite pelo menos. De dia você não precisa servir a canja. Ou serve de dia também, mas dá para você usar o frango assado e reaproveitar ele, o que sobra de um frango assado que você teve que cortar, se você já não vendeu ele inteiro. Se você vendeu ele inteiro, a pessoa embrulha e leva embora o que sobrou. Se você não vendeu inteiro, as partes do frango que sobrarem no seu restaurante, você fazia uma canja e você reaproveitava. E claro que essa é só a minha ideia. Muito mais próxima da realidade do cara, aonde talvez ele nem tenha mais tanto trabalho, porque ele vai ter um forno assando os frangos que ele pode deixar lá exposto do lado de fora, às vezes até, do restaurante dele. Ele mudava o nome, que inclusive aconteceu, era Ninas Restaurante, e mudou para O Pensador. Se vai mudar já o nome do restaurante, então significa que ele poderia se chamar o Rei do Frango Assado, se ele quisesse, e ele punha lá frango assado vendendo. Também não precisa ser frango assado, mas poderia ser uma coisa muito mais próxima dessa realidade do cara e dos clientes do cara. O Jacan chegou e ele ofereceu os caras, ó, agora vocês vão fazer essa costela suína aqui, com esse molho tal, e aí você vai servir ele com um tantinho de não sei o que, e um outro arroz elaborado e blá blá blá. Cara, isso daí pra mim é uma coisa que a pessoa que vai e que tá acostumada a comer nesses restaurantes em Guarulhos de PF, não vai querer um negócio desse. Eu também não consigo entender o que leva o Jacan, a produção do programa, principalmente, porque eu acho que o Jacan é mais um apresentador do que qualquer outra coisa, mas eu não consigo entender o que leva a produção do programa, quando tá fazendo essa repaginada, quando tá auxiliando esse restaurante, o Jacan vai lá, pergunta pro cara: qual que é o seu prato mais pedido? Ah, o nosso prato mais pedido aqui é o cupim. Quando a gente fazia o churrasco, o cupim saía bastante. Aí a gente parou de fazer o churrasco, mas agora a gente passou a servir o cupim. Então eu quero experimentar o cupim. Então o Jacan fala que quer experimentar o cupim. Aí vem o cupim. O Jacan poderia simplesmente, então, fazer um cupim bom. Porque o cupim eles já têm o conhecimento. Eles já estão meio que acostumados a fazer o cupim. Eles estão acostumados a fazer um cupim ruim? Sim, mas talvez um cupim bom seja uma coisa mais fácil, uma coisa que eles já tenham uma certa semelhança. Não é semelhança a palavra, é familiaridade. Eles têm um pouco mais de familiaridade com o cupim do que da noite pro dia eles precisarem aprender a fazer uma costela de porco com um molho madeira, com um champignon fresco, um monte de coisa que você sabe, ou pelo menos deveria saber, que eles não vão seguir, eles não vão continuar fazendo. E você já vê isso no próprio programa, no dia seguinte, quando eles têm que colocar à prova o que o Jacan ensinou para eles na noite anterior. E você já vê primeiro a bagunça que é e a falta de tato agora da parte do dono do restaurante e dos funcionários. Você vê que certas pessoas não têm aquele senso estético. O Jacan fez um prato maravilhoso lá, ensinou para eles um prato lindíssimo e eles, com o auxílio do Jacan, conseguiram recriar o prato. Mas com o Jacan lá na cola, olhando exatamente o que os caras estavam fazendo e com tempo de sobra. Não era aquela correria da cozinha, que eu imagino que seja, né, também, porque não trabalhei com cozinha. Aquelas pessoas
não estão com tempo para aquilo, cara. É a mesma coisa de, tipo, você chegar para sua avó que cozinha há 50 anos daquele jeito e falar assim, vó, a partir de amanhã você não vai cozinhar do jeito que você cozinha, você tem que fazer isso. A pessoa pode cozinhar bem pra caramba, mas no dia seguinte ela não vai conseguir fazer aquilo. Existe um período de adaptação. A falta de tato da produção no período de adaptação também, para mim, é uma coisa inexplicável. Dá uma sensação de que para os restaurantes acontece o mesmo que acontece num outro programa, que eu vi isso esses dias aqui na internet também. Esses programas onde as pessoas obesas precisam mudar a forma que elas vivem para emagrecerem. Por conta dessa mudança radical, elas perdem muito peso. E aí o programa faz aquele espetáculo errado pra caralho, né? Aquele espetáculo onde as pessoas, nossa, agora elas são magras, agora elas são saudáveis. E aí você pega os dados de quem participou desses programas e como eles estão hoje, e a maioria recuperou o peso. Porque não basta uma mudança da noite pro dia para que a pessoa perca todo o peso que ela tinha e passe daqui para frente ela vai viver como uma pessoa saudável. É até questionável, porque eu, por exemplo, que não sou gordo nem obeso, sou muito menos saudável, e isso é um fato que eu sei. Sou muito menos saudável do que muita gente mais pesada que eu. E aí você vê essas pessoas voltando ao peso que elas tinham antes do programa, porque elas não vão fazer aquele absurdo de exercícios que eles faziam para o programa. Da mesma maneira que eu imagino que a grande maioria desses restaurantes não vão ter toda a dedicação que eles tiveram durante o programa para o programa. Voltando para a falta de tato das pessoas que não têm esse senso estético. Tudo falta de tato. Esse vídeo todo é sobre essa falta de tato. O Casimiro também observou isso quando ele estava assistindo e ele pausou o vídeo para comentar no galho que o cara colocou de alecrim para embelezar o prato, que não embelezou em nada. O que é bonito, o que é feio. E atualmente a nossa sociedade julga como bonito um prato de uma certa maneira. Uma certa maneira que a pessoa tem aquela noção muito básica, muito rasa. O prato é um perfeito exemplo disso para mim. O Jacan ensinou eles a fazerem aquela costela e o cara, ao observar a costela com um puta de um osso imenso, ele pensou, não, esse osso é muito grande, vamos tirar para servir para o cliente. Só que o charme do visual do prato era o osso. O cara tirou o osso. E o que as pessoas consideram bonito era justamente o que ele achou mais importante tirar. Ele achou que ficaria mais bonito o prato tirando, e aí ele jogou a carne basicamente de qualquer jeito, ele não deixou a carne lá ajeitadinha. Você vê a carne lá, tipo, molenga, a carne saiu do osso, assim, como uma manteiga, cara. Você vê que a carne provavelmente devia estar, saborosa, suculenta, devia estar um espetáculo em sabor, mas apresentável para os padrões que o Jacan, principalmente, esperava ensinar, passar para eles, não tava longe de ser isso. E aí o cara tem esse conhecimento que ele aprendeu. Vamos colocar uma folhinha de alecrim para enfeitar o prato. Mas a execução requer mais experiência, contato com isso. Que uma hora você pega o jeito. A prática leva à perfeição. Não chamaria de perfeito também. Mas você fica treinado. E nisso, eles não tiveram treino, claro. O galho que ele colocou de alecrim demonstra que ele não tem nenhuma noção ainda. Se você perguntar pro cara se o prato dele ficou bonito, ele provavelmente vai falar que sim. E ele, genuinamente, eu imagino, não consegue distinguir a diferença do prato dele pro prato do Jacan. Você já viu isso? Em vários lugares. Eu, pelo menos, já vi isso em vários lugares. Aquelas pessoas que, quando olham um serviço que ela faz, se você fizer, sei lá, eu que tive contato pra caramba com obra. Vou virar a câmera aqui até pra mostrar, ó, esse detalhezinho aqui na parede. Se você pegar um cara que nunca fez um negócio desse e falar pra ele fazer exatamente o que tá feito aqui na casa, se ele for um cara muito talentoso, você talvez consiga exatamente uma réplica de uma parede como essa. Se é um cara que nunca fez isso, ele vai fazer. E se ele for um cara modesto, ele talvez fale... Ó, não ficou bom.
mas veja o que você acha que talvez eu consiga fazer melhor na próxima. E aí vai ter aquele tipo de pessoa que vai olhar e vai falar assim... Não, mas eu fiz do jeitinho que você me pediu. E ele realmente não vai ver uma diferença entre uma coisa e outra. E isso em todas as áreas. Mas num estabelecimento como aquele, talvez o programa pudesse trazer uma equipe aonde o Jacan atendesse restaurantes mais chiques, para que ele fosse lá e falasse, ó, vocês agora vão fazer esse prato mais bem elaborado, mais bonito, mais enfeitado, e aí ele estivesse falando isso para pessoas que já têm contato com esse tipo de apresentação culinária, gastronômica, já estão habituadas a fazerem pratos enfeitadinhos e tal. E aí você pega um outro cara que tem, sei lá, o melhor podrão da cidade para atender ao cara que está com problemas no restaurante dele que serve podrão também. Uma coisa mais próxima da realidade daquele que eles estão querendo ajudar. E eu sei que é tudo editado, é um negócio onde você sabe que é falso, só que eles dão um passo além. Não é nem falso, é forçado, fica um negócio muito mais forçado. A minha sugestão do frango assado não precisa necessariamente ser um frango assado. Faz então o rei da calabresa, faz o rei da linguiça. Você pega uma linguiça apimentada, uma linguiça com ervas, uma linguiça de frango, e aí você pega uma cuiabana e pronto, você já tem sei lá quantos tipos de pratos diferentes, é só linguiça. Faz uma linguiça aberta, faz um pão com linguiça, faz uma brusqueta com linguiça para as entradas. Você consegue um cardápio bem extenso com linguiça, só com linguiça, macarrão com linguiça, com um ragu de linguiça, e não são coisas difíceis de você ensinar para uma pessoa que está lá todos os dias da vida dela, fazendo arroz, feijão e bife acebolado. Diferente de você chegar e falar, vamos fazer agora uma costela e um purê de não sei o quê, tipo, era um purê de alguma coisa que nunca foi purê na vida das pessoas, ou sei lá. Num caso como esse, onde você está ajudando uma pessoa que está com dificuldades financeiras, que não tem um norte, e que tem um estabelecimento que quer manter vivo esse estabelecimento, talvez o básico, bem feito, já seja o suficiente para você salvar o negócio do cara. Você não precisa, e nem deveria, inclusive, sugerir uma costela com um osso gigantesco e apresentável pra caralho. Num restaurante onde eu só quero almoçar, eu não ia pedir uma costela. Primeiro porque também seria mais caro. Eu iria pedir um arroz, feijão, um filé de fígado acebolado e uma vinagrete. E aí um molhinho de pimenta, cara. O Jacan tinha que chegar e falar... Cara, vocês vão fazer o melhor molho de pimenta da região. Além do molho de pimenta, você vai também fazer o melhor frango assado da região, ou a melhor linguiça, ou a melhor calabresa. Durante o episódio todo ele fala... por que os vizinhos não vêm almoçar aqui? Por que os vizinhos não vêm comer por aqui? Eles não gostam daqui, não gostam, não sei o que eles não gostam. Eu garanto que se o cara servisse frango assado desses de padaria, aonde eles ficam rodando no forno com a televisão de cachorro, eu garanto que os vizinhos pelo menos iriam lá para pegar um frango assado. Essa seria a minha sugestão. Eu não quero que um bar e lanches que sirva arroz, feijão e um acompanhamento, uma mistura, gourmetize, porque nos outros episódios eles também têm essa desconexão com a realidade, tanto da parte do Jacan querendo ajudar os proprietários dos restaurantes, quanto os proprietários dos restaurantes com a sugestão que o Jacan não só sugere, mas manda. Tipo, é definitivo. As mudanças dos restaurantes que o Jacan vai lá fazer parece ser definitiva pra caralho. Esse vídeo era só para falar sobre este programa especificamente e mais especificamente sobre esse episódio. E talvez mais especificamente sobre o Casimiro assistindo este episódio deste programa. Tom Fala das Coisas fica por aqui hoje. Já devo ter falado até mais do que eu imaginava que eu iria falar. Espero que tenham gostado. Fica aí a sugestão para que você se inscreva no Tom Fala das Coisas, aqui é onde a gente fala de tudo. E se você quiser conferir minhas outras redes sociais, o @ está aqui. Nas outras redes sociais o conteúdo é completamente diferente deste aqui. Assim como os próximos vídeos, eu espero que também sejam diferentes deste aqui, esteticamente. Falei da estética do prato durante o vídeo todo e reconheço que a estética deste vídeo aqui também foi extremamente diferente do padrão que eu tô acostumado e que eu venho melhorando a cada semana. Eu espero vocês no próximo vídeo. Deixa seu like, seu comentário e até mais.